Vamos ler o livro de Hebreus no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, fica mais para o final da sua Bíblia. Livro de Hebreus, vem antes de Tiago, que acabamos de ler, capítulo 11. Vamos ler o verso 7. Hebreus capítulo 11, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre esse texto, sobre esse verso, Hebreus capítulo 11, verso 7. Esse texto, esse capítulo de Hebreus, ele poderia ser facilmente intitulado como a história da fé, porque ele define fé e ao mesmo tempo ele descreve como os homens de Deus ao longo das eras se portaram diante dele como homens crentes, tementes ao Senhor. Então, esse capítulo enumera todos esses homens de Deus e a fé que tiveram. Falamos algumas semanas atrás sobre a fé de Abel, e hoje vamos falar um pouco sobre Noé, sobre sua fé e sobre as atitudes que a fé de Noé o levaram a tomar. A fé operosa de Noé. Não era uma fé morta, mas uma fé viva que produziu nele atitudes de adoração ao Senhor. E a adoração de Noé a Deus gerou uma arca que salvou a ele e a sua casa. Sobre isso falaremos hoje à noite, se o Senhor permitir. Esse texto, ele relata o evento que aconteceu mais ou menos no ano 1656, desde o início, conte 1656 anos, mais ou menos 440 antes de Cristo, quando Noé havia completado 600 anos. Ele já era um homem maduro, mais que maduro, um homem que conhecia o Senhor, e a Bíblia o descreve como temente a Deus. E antes dele construir terminar a construção dessa arca, da arca que foi produto de sua fé, ele havia ouvido de Deus a palavra do Deus vivo, dizendo-lhe: eu vou destruir essa terra, te prepara, porque eu vou trazer juízo a esse mundo, vou trazer justiça, juízo a todos esses ímpios que viveram ou vivem e continuam vivendo a vida inteira sem me considerar. E além de não me considerarem em suas vidas, ainda fazem atrocidades, cometem atrocidades. Gênesis capítulo 6 diz que Deus viu a terra e disse que viu que todo o desígnio do coração dos homens era mau, desde a infância, e que o mundo havia se enchido de todo tipo de violência. Então o Senhor sentiu um peso em seu coração, disse que essa visão lhe pesou o coração, e ele procurou na terra um homem a quem ele pudesse adiantar aquilo que aconteceria num futuro próximo, a quem entregar uma palavra de profecia, a quem entregar uma palavra profética, a quem tornar porta-voz dele a muitas pessoas, mas principalmente a sua família. E esse homem foi Noé. E Noé foi chamado por Deus por causa dessa condição, desse temor que ele tinha, que era raro naquela época. Aliás, só havia ele com esse temor. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias, os dias antes de sua volta, que esses dias teriam uma característica, que eles seriam idênticos aos dias de Noé. Então, assim como nos dias de Noé, nós vimos e ouvimos e lemos que o mundo estava entregue à violência,
entregue a uma vida completamente afastada de Deus. A grande maioria, a maioria absoluta dos homens não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus. Não conhecia a sua casa, não conhecia a sua palavra, viviam para o pecado, viviam para o erro, viviam para a impureza, viviam para a violência, para o engano, para a mentira, viviam para o roubo, viviam para o dinheiro, para o poder, para a fama. Assim como nessa época eles faziam, nessa época final, isso aconteceria outra vez. E, amados, nós estamos vivendo os últimos segundos do relógio de Deus. Os últimos segundos antes da meia-noite. O Senhor Jesus está voltando. E Ele vem trazer não só justiça, quando retirar sua igreja da terra, mas ao retirá-la da terra, vem trazer juízo, vem trazer tribulação àqueles que ficaram, porque os que ficarem são aqueles que hoje vivem uma vida sem considerar a bondade da casa de Deus, sem considerar seu governo, sem considerar seu espírito, sem amá-lo, sem honrá-lo, sem adorá-lo. Ou seja, vivem uma vida completamente deslocada do projeto de Deus para eles. Então, quando Jesus vier, Ele vem trazer um dilúvio de juízo, não de água, mas um dilúvio de justiça e juízo da parte de Deus. Então, hoje, também o Senhor tem homens que o temem e que estão a propagar no mundo inteiro que um juízo está vindo. Noé propagou em sua época: Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer destruição, Deus vai trazer justiça. Sabe essa sensação que você tem de injustiça que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, em que todos os culpados não são punidos e alguns que não têm culpa são punidos, são perseguidos? Nós temos essa sensação muito clara no Brasil. Falava certo irmão que eu não quero mais ler nada sobre política, sobre os acontecimentos recentes, porque só me entristece, me abate ver que o grande ladrão sempre fica bem. O grande ladrão que rouba grandes somas nunca é preso, nunca é justiçado, nunca é punido como deveria ser. Mas, amado, isso acontece porque nossa sociedade é corrompida, porque nossa sociedade é exatamente igual a dessa época de Noé. Os homens, desde cedo, têm o coração continuamente mau, perverso, contra Deus, crescem com essa perversidade, e os mais fortes, os mais inteligentes, os mais espertos, dominam sobre os demais, oprimem os demais, separam, segregam os demais, que se submetem a esses homens perigosos, violentos, de mau caráter e perversos. Mas Deus trará juízo. Assim como Noé talvez tenha sido um dos homens que disse: Deus, quando é que se julgará a descendência de Caim? Eles estão matando, eles estão violentando, eles estão roubando, eles estão destruindo. Quando virá justiça sobre esse mundo? Talvez Noé fosse um desses homens que clamava a Deus por justiça. E assim hoje, amado, existem homens de Deus, mulheres de Deus, que no mundo inteiro estão indignados com tudo isso e pedindo ao Senhor: quando tu farás justiça a isso tudo? Porque nós não temos mais esperança na justiça dos homens, nós queremos ver a tua justiça, Senhor. Quando tu darás fim à arrogância, à soberba desses homens que não temem ao teu nome? Quando tu trarás justiça e juízo a esse mundo? Amado, assim como a Noé foi revelado que em breve justiça e juízo viriam a seu mundo, hoje a igreja, aos servos de Deus, Ele tem revelado que breve, muito breve, virá justiça e juízo a esse mundo. Não mais por meio da água do dilúvio, mas pela volta do Senhor Jesus. Ele voltará, primeiro para buscar seu povo, depois para trazer justiça a essa terra. Ele implantará seu reino nessa terra, e todos esses homens perversos tremerão diante da sua presença. Eles serão punidos. Alguns aqui ainda, outros depois. Todos esses pela eternidade, se não se arrependerem antes disso. Como é importante que haja homens que digam às pessoas: Jesus está voltando, o juízo de Deus está próximo,
A justiça do Senhor está a caminho. Ele está se ouve já o barulho de seus cavalos. Ele está vindo buscar seu povo. Prepare-se você. Esteja pronto quando Ele vier, porque Ele vem para buscar a sua amada igreja. Aquela que o espera com alegria, com ansiedade. Aquela que quer sua volta, que deseja seu retorno, sua revelação. Esse era Noé, não? A ele foi revelado isso. Interessante, ele recebeu essa revelação do próprio Deus e Deus disse: faça algo, Noé, não fique parado, vai vir o juízo, mas tu tens que fazer algo, tu tens que te empenhar em algo, tu tens que dedicar tua vida a algo. E então Deus disse: constrói uma arca, constrói um barco, um grande navio, um barco enorme, e dedica-te a isso. E faça isso rápido, porque breve vem o juízo, breve vem a chuva, breve vem a destruição. Não perde teu tempo, te empenhe na construção da arca. Como nós precisamos, nesses dias de homens e mulheres, que estejam despertos, porque também a nós Ele disse que devíamos nos empenhar em um certo trabalho. E o trabalho da igreja também é elevar uma arca ao Senhor. Assim como a Noé foi dito, constrói uma arca, a igreja está sendo comissionada, chamada a envolver-se na construção de uma nova arca. Falaremos sobre isso com o tempo. Nós temos que entender o que aconteceu com a fé que transformou o coração de Noé. Nós precisamos dessa fé, amado, nós precisamos ter um encontro pessoal com Deus. Nós precisamos, porque quando esse encontro acontecer, no teu coração vai brotar uma fé que te fará tomar atitudes, que te fará buscar ao Senhor, uma fé que te fará brilhar num determinado momento de uma vez só, que a palavra de Deus é verdadeira e que ela está se cumprindo dia após dia. Olhe a seu redor, veja o que nós estamos vivendo. Nós estamos às portas da volta do Senhor. Nós já temos o mundo inteiro preparado para receber seu grande rei, seu Messias, que é o anticristo. Ele está pronto, talvez esteja vivo, talvez já tenha seus 30 e poucos anos, talvez esteja aí às portas para revelar-se. Nós já estamos sendo treinados para a marca, estamos sendo preparados para ser obrigados a ser vacinados, ser obrigados a determinadas situações para poder comprar ou vender. Saiba, nós estamos às portas. E Noé falava a mesma coisa em sua época, disse: Deus está para trazer grande juízo sobre essa terra. Ei, povo de Caim, descendência de Caim, nós precisamos de ajuda com a arca. Sou eu e meus 3 filhos e as 3 mulheres, nós somos poucos, mas se vocês vierem nos auxiliar, vamos construir essa arca mais depressa. E a palavra de Deus fala que, mesmo que Noé pregou 120 anos aproximadamente, só ele e seus filhos e as esposas de seus filhos e sua própria esposa se empenharam na construção da arca. A geração de Caim o ouviu, mas o desprezou, porque considerou sua pregação uma loucura. Amado, aonde Deus mandou Noé construir essa arca? Ele mandou Noé construir essa arca no meio do nada, no centro da terra. A terra naquela época, muito provavelmente, era formada por uma só massa de terra. Não havia ainda essa divisão de continentes que hoje nós temos. Havia talvez ali o que chamam de Pangeia. E bem no centro está ali a terra, ali onde chama-se hoje de Oriente Médio. Bem ali, a quilômetros de distância de qualquer oceano, Deus diz: constrói um barco. Disse a um senhor de 600 anos: constrói um barco e diga para todo mundo que esse barco vai ser necessário, que esse barco vai ser útil, que esse barco vai ser a salvação de quem for encontrado dentro dele. Isso gera um problema, porque todos que passavam perguntavam: ok, no que tu queres que eu me envolva? O que Deus pediu para que nós fizéssemos? Disse: Deus mandou construir um barco. Deus mandou construir um barco aqui no meio, aonde não tem nada assim. Ele disse que mandou construir um barco porque vai chegar o momento em que muita água vai descer, isso aqui tudo vai inundar. E talvez a pessoa desse aquela risadinha de canto de boca, disse: eu acho que o sol fritou teus miolos, Noé. Eu acho que você está ficando com Alzheimer,
está ficando com esclerose múltipla, eu acho que ele não está bem, viu? Vamos procurar um psiquiatra, um psicólogo, que esse moço não está bem, ele está louco em viver sua vida dedicando-se a uma coisa completamente inútil, completamente sem sentido. Para que gastar a vida construindo um barco? Olha as festas lá de Caim, olha a prosperidade da terra de Nod, olha quanta riqueza, quanto poder. Para que vou gastar minha vida com isso? Isso não faz sentido algum. Vivam para Deus, dediquem-se a construir uma arca para Deus, dediquem suas vidas 100% a isso, vivam na presença de Deus. Ele quer que nós trabalhemos nisso, que nós nos ocupemos nisso, mas o que dirão? Isso é perda de tempo. Eu sou jovem, eu tenho muito a conhecer, eu tenho o mundo a conhecer, o Egito, a Europa, eu estou terminando faculdade. Agora que vou começar a ganhar meu dinheiro, agora que vou começar a comprar minhas coisas, eu não tenho tempo para isso. É uma loucura viver para Deus. Talvez algum dos jovens aqui tenham tido problemas na escola, na faculdade, porque dizem, eu quero, onde você vai hoje? Vou à igreja, e amanhã à igreja, e no fim de semana estou na igreja, e no domingo na igreja. E talvez alguém tenha lhe dito, você ficou doido, que história é essa de viver na igreja? Que tipo de sentimento é esse? Isso é fanatismo, isso é ser fanático. Mas como eles vão entender que nós recebemos em nosso coração uma fé que nos alerta da volta do Senhor, e mais que isso, nos dá prazer em viver na casa de Deus? Como vamos explicar para essas pessoas o texto que diz, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar? Como vamos explicar a essas pessoas que nós sentimos atração, alegria em estar na casa de Deus e fazer a vontade de Deus? Não, eles não vão entender, vão nos chamar de loucos, que nós estamos vivendo a nossa vida para nada. É exatamente a mesma situação. Nós estamos construindo um barco no meio do deserto. Amado, tem um outro problema. Até aquele momento não havia chovido na terra. Se o irmão observar os primeiros capítulos de Gênesis, até aquele tempo não havia chuva. O que irrigava a terra era uma neblina que subia do solo e regava todas as plantações. Eles nunca tinham visto chuva, mas Noé estava dizendo, vai vir chuva do céu, água vai cair do céu. Coisa que nunca aconteceu, vai acontecer. Aquilo que nunca se viu, vai se ver. E vai chover tanto, vai vir tanta água do céu que nós vamos precisar desse barco. E ai de quem estiver fora desse barco. A igreja prega a mesma coisa hoje, diz, irmãos, gente, se arrependam, voltem-se a Deus, encontrem seu lugar no trabalho da arca, porque o Senhor está voltando. Mas já tem 2000 anos que Ele foi embora, está demorando, muita gente já previu a volta dele e Ele não veio. Por que seria diferente nesse tempo? É diferente nesse tempo, porque todas as profecias se cumpriram. É diferente nesse tempo porque quem tem o Espírito Santo sabe que Ele está voltando. Quem tem o Espírito Santo pressente sua vinda. Quem tem o Espírito Santo sabe que precisa estar pronto. Essa sensação, esse convencimento, ele está apertando o coração de todos os homens e mulheres de Deus no mundo inteiro no dia de hoje. Ele está voltando, amado. E nós temos que ser encontrados construindo a arca. E quando Ele voltar, só serão salvos os que estiverem construindo a arca, envolvidos com ela, forem encontrados trabalhando nela, vivendo para ela, vivendo para Deus. Venha servir ao Senhor, encontrar seu lugar no trabalho da casa de Deus. Encontre aí seu lugar. E quando falo casa de Deus, eu estou falando da denominação ou dessas paredes. Eu estou falando de seu lugar na igreja. Seu lugar na igreja mística, na igreja que é formada por todos aqueles que no mundo inteiro creram em seu nome, creram no nome de Jesus e se entregaram a Ele. E que agora estão vivendo cheios do Espírito em muitos lugares. A arca do Senhor está sendo reconstruída no mundo inteiro, não só aqui, mas aqueles que são como Noé estão vivendo suas vidas 24 horas dedicados à construção desse barco, que para o mundo não tem valor algum, para o mundo não faz nenhum sentido, mas nós sabemos que se não estivermos envolvidos com a arca do Senhor, não nos salvaremos. Ajuda-nos, Senhor. Essa era a fé que Noé tinha. Imagine 120 anos esperando a tal da chuva.
Passava um e dizia: cadê a chuva? Sai 10 anos atrás, eu estava ouvindo dessa história de chuva e nada de chuva. Mais 10 anos. Olha, tem 20 anos que eu ouço essa pregação e nada acontece. Mais 10 anos. Ó, tem 30 anos. Ó, meu avô já ouviu essa pregação e nada aconteceu. Como disse o Senhor Jesus, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Num momento, as águas, as comportas do céu se abriram, as fontes dos abismos se abriram e a água inundou a terra, toda ela, e morreram todos, porque a porta se fechou e não foi fechada por Noé, ela foi fechada pela mão de Deus. No dia em que as comportas se abriram, Deus fechou a porta e não permitiu a ninguém mais que ali entrasse. Amado, hoje a porta está aberta. Ela está aberta para você e para mim, mas ela presume que aqueles que entram por essa porta, que é Cristo Jesus, desejem servi-lo, viver para Ele, amá-lo, querê-lo, desejam virar as costas para esse mundo. Uma vez que se entra na arca, você está dizendo com essas palavras que tu não fazes mais parte do mundo que está sob condenação, mas que tu agora fazes parte de uma geração de vidas, de filhos e filhas de Deus, que querem terminar seus dias diante dEle, servindo a Ele, livres da geração maldita de Caim, alegres, trabalhando na arca de Deus. Amados, Deus não quer que você venha deixar a alegria do mundo para a triste vida com Deus, não. Ele quer que você prove um segundo, um minuto, um dia, cheio do Espírito Santo, servindo a Deus, e tu verás que nada nesse mundo pode prover a tua vida essa alegria, essa realização, esse momento de viver construindo a arca do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Nós precisamos que Deus venha e fale ao nosso coração. Por isso orei no início, que o Senhor hoje te chame, que o Senhor hoje te dê as palavras que deu a Noé. Escute, daqui a um tempo virá o juízo, daqui a um tempo o dilúvio virá, o Senhor Jesus está vindo. Prepare-se, há lugar na arca, há lugar para ti. Venha servir a Deus, venha viver para Deus. A arca simbolizava salvação. A arca simbolizava a única salvação para aquelas pessoas todas, para aqueles milhões de pessoas daquela época. Era a única salvação, a arca. Ela simbolizava a esperança, refúgio, simbolizava nosso Deus Salvador, simbolizava Cristo, que é nosso Salvador, nossa porta, a porta das ovelhas, e simbolizava também a igreja do Senhor. Vamos entender melhor esses simbolismos. Por favor, se puder projetar e os irmãos abrirem 1 Timóteo 1, de 1 a 2. Vamos entender o simbolismo da arca, tão importante para as nossas vidas. 1 Timóteo 1, de 1 a 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador. Esse texto fala que Deus o Pai é nossa salvação, Deus o Pai é nossa arca, e que a arca simbolizava Deus, nosso Pai. Próximo texto, vamos ler Lucas 2:11, mas antes de ficar um pouquinho ali, observe que a arca tinha 3 andares. Já leram sobre isso? Porque nosso Deus é 3 em 1. A arca tinha 3 andares, um que dava acesso ao outro, porque nosso Deus é 3 em 1. E uma pessoa da Trindade dá acesso à outra. Não sei se você já percebeu. O que nós estamos fazendo aqui? Eu sou só um pregador. Eu não tenho poder para chamar a sua vida. Não tenho poder para fazer com que você se arrependa. Não tenho poder para dizer-lhe que você está correndo muito perigo lá fora e que precisa e que há um lugar para ti no reino de Deus. Eu não tenho esse poder. Mas aqui está a pessoa que tem esse poder, o Espírito Santo. Ele tem o poder de ir por aí, pegar a palavra do pregador e dizer-lhe, pegar-lhe pela mão e dizer: você precisa de Cristo, você é pecador, você precisa se arrepender, você sabe disso, arrependa-se hoje, entregue-se ao Senhor Jesus, eu vou te apresentar Cristo. E então o Espírito Santo puxa você e leva você a Cristo.
é como se nós subíssemos a escada para o segundo andar. Entramos pelo primeiro andar da arca, que é o Espírito Santo, e Ele nos leva pela mão ao segundo andar, que é Cristo. E quando chegamos ao segundo andar e recebemos a salvação do Senhor, e vemos que Ele morreu para nos salvar, que Ele deu sua vida, o Filho de Deus que não precisava ter vindo, veio para morrer por você, nós o amamos, nós o queremos. Então o Espírito Santo nos apresenta Cristo, que se torna nosso amor, nosso Salvador, nosso Senhor. E que Cristo faz quando nos recebe? Nos apresenta. O Pai nos leva ao terceiro andar e nos apresenta e nos dá acesso ao Pai. Só por meio dele temos acesso ao Pai. Não é lindo isso? Não é glorioso isso? Ele nos apresenta a bondade de seu Pai. Ele nos torna aptos a ser filhos de Deus. Então, amado, eu não tenho poder para conduzir-lhe ao Pai, mas eu creio que o Espírito de Deus que está aqui pode trazer-lhe a Cristo em primeiro lugar. E depois, Cristo lhe levará ao Pai. Cristo lhe mostrará seu Pai. Cristo lhe mostrará o perdão do Pai, o amor do Pai, a misericórdia do Pai, seu plano para com sua vida, seu propósito, seu cuidado, sua proteção, sua provisão. Isso os homens do mundo não terão, nunca terão, porque não sabem que a arca simboliza nosso Deus triuno, nosso Salvador. Então ela simboliza Deus. Estão me acompanhando ou não? Sim, a arca simboliza Deus. 3 pessoas de um único Deus. Mas ela simboliza também a Cristo. Quantas portas havia na arca, os irmãos sabem? Havia uma porta. Uma entrada, não poderia haver outra. Ninguém que tivesse expectativa de ser salvo entraria na arca por uma brecha, por uma alternativa. Ele tinha que entrar pela porta estabelecida. A porta da arca é Cristo. A porta da arca é o Senhor Jesus. A arca de Deus nos prega o Evangelho de que nossa esperança de salvação, a única que há, é Cristo Jesus. Vamos ler Lucas 2:11. Vemos na semana passada, na pregação do Natal, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem é o Salvador? Quem é a nossa salvação? Aonde temos que buscar refúgio? Quem é aquele que pode ouvir meu clamor e colocar-me dentro da arca? É Cristo. Ele é a porta e Ele é a arca. A arca simboliza também Cristo Jesus. João 14:6 disse: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém consegue ir a Deus sem passar por Cristo. Ninguém vai a Cristo sem o Espírito Santo, sem que o Espírito Santo traga. Portanto, peço ao Espírito Santo que nos traga a Cristo nessa noite. Que nos chame a Cristo nessa noite, que nos chame a um compromisso com Cristo nessa noite, porque se você tiver um compromisso com Cristo, tu conhecerás a face do Pai, tu finalmente encontrarás a Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ele era a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7 diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Está entendendo a arca? É Cristo, é o Senhor, é nossa esperança de salvação. É glorioso isso. Mas eu queria falar um pouco mais a respeito do que isso tem a ver conosco como igreja. Porque aquela arca simbolizava Deus como Trindade, simbolizava Cristo como a porta de salvação, mas também era formada por milhares de pedaços de madeira, colocados juntos e grudados um no outro por betume. E esses milhares de pedaços formavam um lugar onde as pessoas podiam encontrar salvação. Então, num certo aspecto, essa arca era Cristo como pessoa, mas também era Cristo como aquele que vive na sua igreja, seu corpo. Todos nós temos Cristo e todos juntos formamos o corpo de Cristo. A arca, porque era formada por milhares e milhares de pequenos pedaços de Cristo, era símbolo também
da igreja, unidos uns aos outros pelo betume, unidos uns aos outros pelo sangue do sacrifício. Interessante, não? O pastor Lúcio me ensinou a olhar hebraico e grego. E a palavra hebraica para betume, que era o que juntava as madeiras, é a mesma palavra usada para expiação, sacrifício. Então, o que unia as madeiras era gofer. As madeiras de gofer era o betume que simbolizava o sacrifício de Cristo, simboliza o sacrifício do Senhor. Uniu-nos por esse betume chamado gofer. Entende? Então, a arca também simboliza a igreja. Quem nos uniu? Cristo Jesus. Quem nos mantém juntos? O sangue de Cristo. Aonde as pessoas desse mundo vão encontrar salvação, esperança, refúgio? Na igreja. Não há outro lugar, porque aqui se encontra a presença de Jesus. Aqui se encontra o Espírito Santo, aqui se encontra o Pai, aqui se encontra Cristo e aqui se encontra a edificação de Cristo, que é a igreja. Amado, você é a arca. Você é parte dela. Se você creu em Cristo, então Ele trouxe você, Ele pegou como um pedaço de madeira e lhe uniu a muitos outros pedaços, e esses pedaços juntos formam a arca de Deus. Nós somos a arca de Deus. Nós que entregamos nossas vidas ao sangue e governo do Senhor Jesus, nós somos a arca de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 12, 12, para observar isso com calma. 1 Coríntios 12, 12. Diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Todos nós somos um pedacinho do corpo de Cristo, e Cristo é símbolo da arca. Portanto, nós todos somos figuradamente um pouquinho de madeira de gofer, que foi trazida e unida pelo sangue do sacrifício do Senhor Jesus. Gofer é o nome da palavra que é traduzida por betume, que nos unifica. Interessante que o betume era usado para juntar as madeiras e não permitir que a água do lado de fora entrasse na arca. Então, amado, Deus está trabalhando na nossa vida para que nós nos tornemos um, de tal maneira que o sangue de Cristo que nos une é o mesmo que nos une de tal maneira que as águas do juízo não penetram na nossa vida. Que o pecado, a sujeira do mundo não penetra na arca ou na igreja. Nós estamos sendo limpos pelo Senhor, trabalhados pela sua palavra. As coisas do mundo ficam do lado de fora, elas não podem entrar, porque Ele nos uniu por meio de seu sangue. Nós somos um, nós estamos juntos, crescendo juntos, aprendendo a andar juntos. Essa é a arca de Deus. Ele está construindo uma linda arca nesses dias. E eu tenho visto com alegria que nós somos um pedaço dessa arca, aqui em Brasília. E Deus tem outros pedaços por aí. E quando Ele vier, bem-aventurado todo aquele que for encontrado nessa arca. Bem-aventurado todo aquele que foi encontrado ligado, junto, participante dessa maravilhosa construção. A igreja nominal hoje, eu falo igreja nominal porque todo mundo diz que é igreja, né? Nós vemos aí 500 igrejas. Chamo isso de igreja nominal. Nossa igreja, Missão Cristã Elim, pode ser chamada de igreja nominal também, porque a denominação não diz absolutamente nada para Deus, mas Ele sabe aqui dentro quem são aqueles que são igreja e quem são aqueles que não são. Então, esses que não são participantes da igreja, têm um nome no registro de membros, participam das celebrações, mas não temem a Deus, não estão muito interessados em viver para Deus. Então, nós chamamos esses de igreja nominal. Tem nome e só nome, mas existem aqueles que amam ao Senhor, que o temem, que o querem, que querem viver para Ele, que estão se arrependendo de seus pecados. Esses são a igreja ligada, a igreja junta, a igreja comprada pelo sangue, a igreja colada com sangue. Que Deus nos ajude. A palavra fala que Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Ele trabalhou nela, ele se empenhou por ela, ele viveu para ela. Se nós somos igreja, amados, nós temos que entender
que Deus deseja que nós vivamos trabalhando para aparelhar essa arca, preparar essa arca, equipar essa arca. A palavra diz equipar. Equipar é como equipar esse som, né? Os meninos fizeram um baita esforço para conseguir equipar isso aqui. Nós, quando começamos, tínhamos um violãozinho, uma caixinha que de tão velha já deve ter perdido a resistência, deve estar por aí em algum lugar, vamos tombá-la, botar numa exposição de museu. Mas com o crescimento da igreja, o som foi equipado. E hoje nós temos todos esses equipamentos aqui, que fazem o louvor mais glorioso para o Senhor. Amados, trabalhar na arca do ponto de vista de Noé é equipá-la. Significa dizer que tu tens algo que Deus te deu e que deve ser usado como equipamento da arca de Deus. Significa dizer que tu és um contrabaixo, ou tu és um teclado, ou tu és um suporte de microfone, ou tu és um púlpito de acrílico, ou tu és uma caixa de retorno. Tu és um projeto de Deus, e Deus quer que tu funciones na arca, porque tu, como contrabaixo, pode servir ao mundo. Tu podes usar tua bonita voz para cantar para o mundo. Tu podes usar tuas aptidões de matemática, contabilidade, de negócios para ganhar dinheiro no mundo, mas tu não foste feito para isso. Alguns de nós têm aptidão para ganhar pessoas, porque são simpáticos, porque são carismáticos, conseguem angariar pessoas, e muitos desses vão fazer esse trabalho no mundo, mas não trazem uma vida para a igreja, não falam a ninguém que eu estou vivendo, convivendo, trabalhando na arca, venha você participar comigo. Esse equipamento que você ele precisa funcionar na igreja. Na igreja, sua voz precisa funcionar na igreja, seu dom de tocar precisa funcionar para a igreja, seus talentos de construção precisam ser usados na igreja. Você é equipamento de Deus, pertence à arca. É isso que a palavra quis dizer. Noé equipou uma arca para Deus, porque entendeu o projeto. Ele era o próprio equipamento, assim como tu és um equipamento precioso. Eu sou pastor. O Senhor me deu graça para ensinar a palavra. Eu era professor na escola dos homens. Eu fui professor da faculdade de medicina há muito tempo. E eu tinha um dom, já não sei se ainda tenho, mas eu conseguia fazer muito boas aulas. E as minhas aulas eram muito bem frequentadas. Aliás, isso causou problemas, porque os alunos queriam estar na minha aula, e das outros professores fugiam para estar na aula que eu estava dando. Até que um dia eu entendi que eu sou um equipamento da arca, e que eu preciso fazer com que esse dom funcione para a glória de Deus. E desde então, sua graça tem aumentado na minha vida com relação a ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Ser um equipamento da arca é meu lugar. Cuidar das pessoas que lhe pertencem, mostrar-lhes o caminho. Semana após semana vir diante deles e dizer: se arrependam, voltem-se a Deus, ainda há tempo, vamos servir ao Senhor, vamos servir a arca. Se esse é meu papel, se isso é o que Ele espera de mim, então que eu possa fazer isso até o final da minha vida, com grandeza. Mas eu sei de irmãos aqui que têm um talento nato para ganhar pessoas, porque tem um espírito evangelista, pregam, falam de Jesus a todo lugar, toda hora estão falando de Jesus, tem um zelo por trazer pessoas ao reino de Deus. E alguns até fazem isso para empresas, para outras coisas, mas não fazem para a igreja. Amado, você foi chamado a fazer isso para Deus, você precisa funcionar para Ele, foi por isso que você foi equipado com esse teu talento, com esse teu dom. Mas nós usamos os nossos dons como equipamento do mundo e não equipamos a arca do Senhor. Eu sou tímido, mas na rede social não parece que você é tão tímido. Vença a timidez, se esse é o caso.
por amor ao teu Deus que te chamou, que te equipou, que te deu talentos. Viva para Deus. Sabe, amado, é isso que é andar na arca. É isso que é viver nesse trabalho contínuo para o Senhor, guiado por Deus, funcionando para Deus. Quer dizer que eu não posso ter um trabalho secular? Claro que pode, trabalhe lá, mas trabalhe lá para Deus também. Que teu trabalho sirva para a glória de Deus. Você entenda que seu trabalho é só algo a mais que Deus lhe deu para que você tenha a condição de funcionar na arca. Os teus bens que Deus lhe deu foi para que você tenha a condição de sobreviver bem para trabalhar na arca. Eles não são o fim, eles são o meio. O fim é viver na arca de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Essa era a fé que Noé tinha durante 120 anos. Eles viveram para construir um barco no meio do nada, a quilômetros de distância do oceano mais próximo, porque eles criam na palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo nós temos. Eu não creio que sejam 120 anos. Eu creio que sejam muito menos que isso. Talvez 10, 15 anos, para que Jesus esteja voltando. Buscar sua igreja. Dar início à semana da grande tribulação. Ele vem buscar seu povo. Ele vem buscar aqueles envolvidos com a arca. Envolva-se com a arca de Deus. Dedique sua vida a isso. Ainda há tempo para todos nós. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Posso falar mais 10 minutos? O que Noé podia fazer? Ele chamou muita gente, mas ninguém quis ir com ele. Ninguém acreditou no que ele dizia. A pregação da igreja é inacreditável. A pregação da igreja continua sendo motivo de zombaria, de descrédito. Ela entra em descrédito. Parece algo de outro mundo. Amado, é a mesma voz. A voz do Espírito. Noé só podia inspirar. Era isso que ele podia fazer. Não podia forçar. O que nós, pastores, estamos ensinando ao discipulado, aos presbíteros, aos diáconos e à igreja, é que nós só podemos inspirar. E como se inspirarão as pessoas em nossas vidas, se nós não vivemos nossas vidas para Deus? Se vivemos a mesma vida deles, se vivemos 24 horas para nós mesmos, se vivemos 24 horas para trabalhar para nós mesmos e dedicando-nos às nossas coisas, nossa sobrevivência, isso todo mundo faz, amado. A diferença da igreja do Senhor para os demais é que a igreja do Senhor vive 24 horas para o Senhor, vive 24 horas para Deus. Essa é a diferença. Viva você também, experimente fazer isso. Você será muito feliz, você viverá para a glória de Deus e será motivo de salvação para muitas vidas. Vamos ler Efésios 4, 15 e 16 rapidamente. Eu já estou caminhando para o término da pregação. Efésios capítulo 4, 15 a 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, o arca, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A arca de Deus desses últimos tempos é a igreja. E a igreja cresce, o crescimento que vem de Deus, e esse crescimento é dado por madeiras que estão aí ligadas por juntas, ligamentos. É um corpo e é uma arca. É um corpo e ao mesmo tempo nos ensina como a estrutura de Deus deve ser, juntas e ligamentos estabelecidos por Deus. Olha, querido, nós como igreja, naturalmente nos ligamos uns aos outros. É natural. Eu não posso estar ligado a todo mundo. Eu não posso ter intimidade com todo mundo. Mas eu certamente vou ter intimidade com alguns.
E você não pode ter intimidade com todos, mas certamente, se você faz parte do corpo de Cristo, da arca de Deus, você vai estar ligado a algumas madeiras, elas vão estar coladas com você. Isso é normal, isso é natural. Agora, para ser junta, eu preciso ter Cristo, porque sem Cristo, nós não seremos juntas de ninguém. Sem Cristo, nós somos intragáveis, egoístas, insensíveis, nós somos reizinhos, nós queremos nos locupletar com o outro, nós queremos que o outro nos sirva, nos agrade, faça bem a nós. Sem Cristo nós somos intragáveis, não tem como haver juntas sem Cristo Jesus. O corpo de Cristo serve a Deus junto, unido. Então, os teófilos são parte dos juniores. Embora dentro deles existem juntas e os juniores aqui, mas quando juntam os dois grupos, são um pedaço da parede, que são juntos com as mulheres da igreja, que embora não tenham as suas entranhas ali, elas são parte do corpo. E aí vemos toda uma parede bonita, feita pelo Senhor. Não é bonito isso? Aleluia, é bonito. Queria entrar num lugar muito particular do ensino da arca. A arca não é formada por pessoas egoístas. Querido, a arca não é formada por pessoas que só pensam em si próprias. A arca é formada por pessoas que sabem que são parte de um corpo e que devem servir aos outros, que devem apoiar o outro, que devem suportar o outro. A arca não é e não será formada jamais por aqueles que querem que o outro sirva, que a igreja me sirva, a igreja me agrade, a igreja me visite, a igreja, o irmão. Não, querido. Porque não me deram atenção, não lembraram do meu aniversário, não me visitaram, não amam meus filhos. Amado, a quem você deu atenção? A quantos você dá atenção? Porque se é corpo de Cristo, você vai fazer isso. É natural do homem de Deus buscar fazer para o outro, ainda que ele não receba nada em troca. Disse o Senhor, mais bem-aventurado é dar do que receber. O egoísta diz, ninguém me abraça. O Filho de Deus diz, eu vou abraçar a todo mundo. O egoísta diz, ninguém ora por mim. O Filho de Deus diz, eu vou orar por todo mundo. Não importa quem vai orar por mim, me devolver isso. O amor ama sem esperar nada em troca. Ou fazemos para o Senhor ou não fazemos. Se vamos fazer só para ter retorno, então nós não estamos vivendo o amor de Cristo. Nós estamos vivendo uma barganha. Se convido a você para estar comigo, porque espero que num dia tu me retornes, e tu não me retornares, eu vou ficar chateado contigo, eu não estou amando, eu estou barganhando. E o corpo de Cristo é uma unidade em que todo mundo coopera um com o outro, e não se separam, e são firmes, e são unidos, e são juntos, porque todo mundo entende que a tua vida é parte da estrutura que beneficia o teu irmão. Ninguém lembrou do meu aniversário. Você lembra do aniversário de todo mundo? Você lembra? Você dá parabéns para todo mundo? Nem eu lembro. Eu fico nervoso naquele grupo, aniversário. Meu Deus, eu tenho que dar parabéns, eu sou pastor. Ai de mim que não dê parabéns. Eu tenho que dar todo dia. E às vezes na correria do dia eu não consigo. No outro dia boto uma foto do Rubinho Barrichello lá e digo parabéns, irmão. Mas tenho que dar. Amado, juntas e ligamentos são figuras da arca. As madeirinhas, uma com a outra, suportando a outra. Suportando não no sentido de aguentar teu mau humor, não. Suportando no sentido de apoiar você, sabe? De te carregar. Eu vivo para você. Se você não vive para mim, lamento. Mas eu vou viver para você. Eu vou ligar para você, vou perguntar seu aniversário. Se você não me retornar, glória a Deus. Eu não estou fazendo isso por tua causa. Eu estou fazendo isso porque é natural da minha vida. Eu sou filho de Deus. A vida de Cristo vive em mim. Ele veio para dar sua vida em favor de muitos. Ele não veio para exigir que muitos dessem suas vidas por Ele. Entenda. Isso é ser igreja, amado. Agora, quando nós não entendemos isso, amado, nós nos tornamos intragáveis. O homem de Deus é amável, entenda isso. Você tem o Espírito de Deus, você é cristão, você está vivendo a vida da arca, está vivendo a igreja. Se você vive, eu tenho certeza que eu vou encontrar em ti uma pessoa amável, uma pessoa querida, uma pessoa que vai lutar com as suas limitações para ser agradável, para ser gentil, para ser amoroso, para ser útil.
Reconheçam ou não reconheçam o que tu estás fazendo, é o Espírito de Deus que te move a fazer. Entende? Agradar, dedicados, amorosos, pacientes com os outros, simples, humildes. Se você tem o Espírito de Cristo, tu não vais requerer nada, você não é rei, você sabe que é servo. Certo? As melhores coisas que você faz para Deus são aquelas que você faz sem que ninguém saiba. Essas são as melhores. Dispostos a amar, perdoar e servir. Certamente não nos falta, olha amado, se você for assim, certamente não vai te faltar pessoa que queira ser junta com você. Tenho certeza. Nunca mais ninguém vai esquecer seu aniversário. Eu lhe garanto que se você for assim, cheio do Espírito Santo, desse jeito, amoroso, dedicado, doce, que abraça todo mundo, eu duvido que alguém esqueça seu aniversário. Porque você vai ser tão amado, tão querido, tão precioso do corpo, que nunca isso vai acontecer. Acontece que alguns de nós somos uns purgantes. Purgantes. Somos ajudados, somos amados, somos queridos, temos o privilégio de congregar no corpo de Cristo, receber a palavra de Deus, ser iguais uns aos outros, ter sido considerados por Deus a receber um alimento do céu, ter irmãos preciosos como os que nós temos. Nós somos uma igreja maravilhosa, todos vocês são. Eu me sinto um privilegiado ser pastor da igreja de Brasília. Me sinto privilegiado em pastorear vocês, ovelhas do Senhor. Cada um mais bonito que o outro, mais belo, mais precioso no Senhor. Admirável dentro daquilo que Deus fez nas suas vidas. Mas se nós somos fechados, agressivos, fazemos questão de ser desagradáveis com todo mundo. Amado, aí quando esqueceram de mim. Não, irmão, aquele que esqueceram de mim era lourinho, agradável, bonito. Ok? Ele foi esquecido sem razão. Você está sendo esquecido porque merece. Vamos mudar isso. Vamos viver diferente. Vamos nos doar. Vamos viver para Deus. Vamos viver para o outro. Vamos viver para nos doar ao Senhor. Amado, ninguém tem obrigação de fazer nada por nós. As pessoas que fazem, fazem por amor. Valorize esse amor. Valorize cada coisa que fazem por você. Diga obrigado, mas diga obrigado mesmo. Obrigado, irmão. Você não tinha que fazer isso e você fez. E quando esse irmão não puder fazer mais lá na frente o que você quer que ele faça, lembre do que ele fez lá atrás e seja agradecido, porque dessa vez ele não pôde fazer, mas ele fez um dia. Lembre-se daquilo. Dê um abraço nele e diz: obrigado, irmão, eu não esqueci. Eu tenho uma gratidão profunda ao pastor Jefferson de Florianópolis, pelo que ele fez por meu filho quando ele estava doente. Eu nunca esqueci. Como cuidou dele, como se importou conosco, como me suportou naquele tempo de angústia. Nunca esqueci. Nós estamos afastados há alguns anos, a pandemia nos afastou um pouco mais, mas toda vez que eu abraço, eu me lembro daquele 2006, quando ele cuidou do meu filho. Porque o Espírito de Cristo me faz ser assim. É Ele, não é eu, não é Valério, mas é o Espírito de Deus em Valério. Certamente não vai faltar ninguém que queira ficar com você. Vamos ser ovelhas, ok? Vamos vir trabalhar na arca de Deus. Vamos servir ao Senhor. Vamos ser úteis, descobrir que equipamento você é. O que você pode fazer para o Senhor no corpo de Cristo. Que dom Ele lhe deu? Eu tenho certeza, todos vocês têm um dom, um talento, uma graça. Deus lhe deu. Equipe a arca com o teu talento. Equipe a arca. Alguns dizem: eu não sei pregar, mas você sabe orar? Então ore. Você sabe abraçar? Tem pessoas aqui que precisam de abraço desesperadamente. Vá lá e sai abraçando todo mundo, abrace. É teu dom, é teu talento. Teu abraço pode fazer diferença na vida de alguém. Você sabe sorrir? Às vezes alguém precisa de um sorriso. Quem sabe o seu dom é sorrir? Quem sabe o seu dom é ligar para alguém que está doente? Fazer uma comidinha para o irmão que está doente? Né? O Senhor nos ajude. Amém? Que Deus nos
ajude. Quando nós pensamos em vocês, amados, pensamos numa estrutura muito bonita de Deus. Nós somos a arca do Senhor, uma madeirinha sobre a outra, unida pelo sangue de Cristo. Você adoeceu, está doente, está precisando de ajuda? Ligue para o diácono, ligue para os presbíteros. Esses meninos, eles se doam. As diaconisas, os diáconos, os presbíteros, estão sempre atrás de vocês. Estão sempre ligando. Algumas vezes ligam e não são recebidos. Ou seja, eu não posso te receber, ok, entendemos. Mas não diga que não são buscados. Amados, todas as pessoas dessa igreja são muito amadas por Deus. Muito zeladas por Deus, muito cuidadas. Não há motivo nenhum para queixa de ninguém, absolutamente ninguém. Porque é só falar. As meninas se movimentam, se movem, mas nós, como disse minha esposa, não temos bola de cristal para saber que você esteve doente ou passou alguma coisa, está passando um aperto, sem que você nos diga. Diga, chame os presbíteros da Escritura, chame os diáconos, eles vão lhe atender. E amado, quando você receber uma visita de um presbítero, saiba, você está recebendo uma visita do seu pastor. Eles vão em meu nome. Eu não posso ir à sua casa todas as vezes, mas o presbítero que lhe ama, que cuida de você, ele está cuidando em meu lugar, em meu nome, representando o pastor e a pastora. O líder do grupo familiar que ama você, que liga, que se interessa, ele que visita a sua casa, ele está fazendo isso em nome nosso, como se fôssemos nós mesmos. Vamos ler um texto rapidamente, falta aí 5 minutos para terminar. Abra Filemão, capítulo 1, 8, vamos ler rapidamente. Pois ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, ele está escrevendo a Filemão, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te que, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer do meu próprio coração. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, querido, quando nós enviamos um presbítero, um diácono a visitar-lhe, a cuidar de você, lhe telefonar, é porque nós não temos como cuidar de todos. Eles estão nos representando, receba-os em nosso nome. E saiba que eles são uma manifestação do amor de Deus pela sua vida. Considere assim. Entende ou não entende? Porque nem sempre nós podemos, por causa das nossas cadeias, ser propícios a todos que necessitam numa igreja que está crescendo. Deus nos auxilie. Vou terminar. A vida de murmuração, de descontentamento é a vida do mundo, não é a vida da arca. Não é a vida da igreja. A vida da igreja é uma vida feliz, é uma vida valiosa, uma vida privilegiada. Ela sabe que é privilegiada. Quem é membro da igreja sabe que está ali por privilégio. Ele não devia estar ali, mas está. Nós não devíamos estar aqui, mas estamos. Eu conheço meu coração, eu sei o quanto eu não mereço estar aqui, e quanto não mereço ser pastor dos irmãos, mas estou. E Deus nos colocou como pastores dos irmãos. Isso para mim é motivo de grande alegria, é motivo de grande alegria. Ajuda-nos, Senhor. Vamos terminar. A arca está em construção e ainda há muito lugar para a gente trabalhar. Ainda falta muito equipamento. Talvez seja você o equipamento que falta. Faça um propósito com Deus. Venha servir o Senhor. Venha dedicar-se a Deus. Não viva como o mundo vive, para si próprio, para seus propósitos, seus sonhos. Amado, quem vive assim, vive uma vida vã, vai ser alvo do juízo. Você não será alvo do juízo, porque você entrou pela porta do Espírito, por Cristo, levado pelo Espírito, e conhecerá a face do Pai. Ele lhe fará feliz, glorioso, realizado. Sirva ao Senhor, dedique-se a Deus, dê o melhor que você pode ao Senhor. Venha servir, venha viver em paz, venha realizar-se em Cristo Jesus. O pagamento de todo o nosso trabalho está nas mãos do Senhor. Ele está trazendo, sabia? Ele está voltando não só para julgar o mundo, Ele está voltando para te pagar. Ele está voltando para te reconhecer, Ele está voltando com a tua recompensa. A recompensa de cada minuto, segundo que tu viveste tua vida para Deus.
equipando a arca, vivendo como uma madeirinha de gofer daquela preciosa estrutura. Quando a porta da arca se fechar, nós seremos livres do juízo. Nós que formos encontrados servindo ao Senhor. E assim como a arca foi elevada acima do juízo, e as águas do juízo destruíram tudo que havia embaixo, a igreja de Jesus será erguida, arrebatada, até que tudo passe. E então nós voltaremos como a arca voltou, para iniciar uma nova história para a humanidade. Nós começaremos de novo. Nós começaremos de novo. Nós geraremos uma nova era para a humanidade. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Ore ao Senhor.